Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Colheira e neste vídeo nós iremos tratar de operadores diferenciais e operadores anuladores. Este vídeo é baseado no livro Equações Diferenciais volume 1 dos autores Ziel e Cullen, da editora Pearson. Este vídeo tem como finalidade ser uma base teórica para a gente apresentar no vídeo posterior a este como resolver equações diferenciais lineares de segunda ordem não homogênea através da abordagem do anulamento, certo? Então neste vídeo nós iremos apresentar a teoria e alguns exemplos para esclarecer o entendimento de operadores diferenciais. Bem, então vamos para a definição. Operadores diferenciais, a gente vai fazer a notação com o símbolo D, certo? Que nada mais é do que simplificar a representação da derivada de uma função. Então, ou seja, o dy sobre dx a gente vai representar como dzão y, ok? Ou seja, essas duas coisas são chamadas de operadores diferenciais. Então vamos ver uns exemplos para entender como escrever, por exemplo, a derivada da função f, que é e elevado a 5x² na forma de operador diferencial. Então, df, certo? Vai ficar como? A derivada de e elevado a 5x² pode ser, então, 10x vezes e elevado a 5x². Ou então também eu posso escrever 10x vezes f, certo? Porque isso aqui é f. Então, o operador diferencial df é 10xf. É 10x vezes a função f. Ok? Se a função for 3x² mais 2 ao cubo, o operador diferencial de y vai ser quem? A derivada de 3x² mais 3 ao cubo, que desta forma aqui, ela é dada pela regra da cadeia, ou seja, passa o 3 multiplicando aqui para frente e multiplica a derivada da função que está aqui dentro. Então, primeiramente, a derivada da função que está aqui dentro vai dar 6x, né? Vezes 3, então vamos ter 18x. Aqui não muda e diminui um dos expoentes, então fica ao quadrado aqui. Então, observa que se eu quiser escrever em função de y, então isso aqui tem um expoente a menos, aqui, né? Um termo a menos, certo? Observa que, neste caso, como a gente está lidando com o termo operador diferencial, então um operador diferencial, ou melhor, um operador qualquer, é uma transformação linear. Então, se eu fizer a composição, a combinação linear de duas funções, ou seja, alfa e beta são constantes, o operador diferencial desta combinação linear vai ser a combinação linear dos operadores, certo? Pela característica de o operador diferencial ser uma transformação. Como é que ficaria o operador diferencial de uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea? Eu substituiria este primeiro termo aqui pelo operador diferencial d elevado a 2, com um detalhe, esta equação diferencial não homogênea, ela está sendo representada na forma padrão, né? Onde o primeiro coeficiente aqui, ele vale 1. O segundo fica p dy, dzão y, e apenas qy, igual a f de x. Eu posso colocar o y em evidência aqui, ó. Então, eu posso reescrever esta equação diferencial na forma de operador diferencial da seguinte forma.
aqui, certo? Então vamos ver um outro exemplo. Tem uma derivada de segunda ordem homogênea aqui. Para escrever ela na forma de operadores diferenciais, seria então d ao quadrado mais 5d mais 6 vezes o y, já colocando em evidência, certo? Colocando o 5 aqui, desmembrando o 5 em 2 e 3, vamos colocar aqui o d em evidência e aqui vamos colocar o 3 em evidência. Assim, deste primeiro par de termos aqui, vamos ter d mais 2, né? E neste segundo vamos ter d mais 2 também. Colocando o d mais 2 em evidência aqui, vamos ter d mais 2 com d mais 3 y. Assim, a equação diferencial linear de segunda ordem homogênea está em termos de soma, pode ser reescrito em produto de operadores diferenciais, certo? Vamos ver um outro exemplo para entender melhor como é que a gente pode transformar esta equação diferencial em soma em apenas em produtos de operadores diferenciais. Então, reescrevendo esta expressão aqui do lado esquerdo, em forma de operadores diferenciais, vamos também fazer a mesma coisa que fizemos na primeira, desmembrar o 7 em menos 4 e menos 3, certo? Vou colocar o d em evidência aqui e aqui eu vou colocar o 3 em evidência. Assim vamos ter d vezes d menos 4. Com 3 em evidência vamos ter d menos 3, certo? Assim temos o d menos 4 em evidência. Vamos ter d menos 4, d menos 3, y. O lado direito a gente não mudou em nada. Então transformamos esta equação diferencial que está em soma de derivadas e a função em produtos de operadores diferenciais. Ok? Entendido o conceito de operadores diferenciais, vamos a um conceito crucial para a gente entender o método de solução de equações diferenciais pela abordagem do anulamento, que é o operador anulador. Então vamos considerar L um operador diferencial em função de y, e y precisa ser uma função diferenciável, certo? Dizemos que este L é anulador quando ele é nulo, certo? Então dizemos que L é um operador anulador. Então vamos entender o que significa L igual a zero. Então vamos supor que eu tenho a função y igual a 1 mais 6x menos 2x². Para esta derivada desta função se tornar zero, basta eu derivar até a quarta ordem, porque aí a gente vai ter a derivada de quarta ordem desta função é zero. Então dizemos que o operador anulador de y é d4y, certo? Se a função y for x³ vezes 1 menos 5x, aqui fica fácil, vou desenvolver aqui, vamos ter então novamente um polinômio. Como o maior grau é 4, se a gente derivar até a quinta ordem, a derivada é nula. Assim então, o operador anulador é d5y, certo? Já se a função, no caso, for 1 mais 7 elevado a 2x, a gente derivando, a gente vai ter a primeira derivada, que é o primeiro operador diferencial, vai ser 14e elevado a 2x. Derivando, então, como isso aqui é y, né? Então a gente vai ter dy igual a 14e elevado a 2x. Vamos derivar novamente. Derivada de segunda ordem, então, da função y vai ser 28e elevado a 2x. Nada mais é do que derivada de 2x é 2, já tem esse 14 aqui, fica 28. Certo? Então, o operador diferencial de segunda ordem de y vai ser sendo 28 elevado a 2x. Para achar o operador anulador, a gente vai fazer uma combinação entre esses dois termos aqui que a gente achou,
de modo que se anule. Para isso, basta multiplicar esta primeira expressão aqui por menos 2, certo? Multiplicando por menos 2, vai dar menos 28, com este mais 28 vai dar 0. Então, o operador anulador desta função y aqui vai ser quem? 28 elevado a 2x menos 2 vezes 14 elevado a 2x. Ok? Então, dizemos que o operador anulador de y é d elevado ao quadrado menos 2dy. Ok? Já no caso de uma função trigonométrica, por exemplo, cosseno de 2x, a gente vai fazer de forma muito parecida com esta aqui. Vamos derivar, porque no caso da exponencial, diferentemente da polinomial, uma hora a função polinomial vai dar a derivada zero. Porém, uma função exponencial, a sua derivada nunca vai ser zero, né? À medida pode ser de ordem n, a derivada vai continuar existindo. A mesma coisa acontece com cosseno, fica sempre combinando. A derivada do cosseno é seno, a do seno é cosseno. Então, a gente vai ter sempre uma função que não vai anular. Aí, por isso, a gente vai fazer, então, a operação entre estes dois operadores aqui, operador de primeira ordem e operador de segunda ordem, de modo que se anule. Para isso, basta eu pegar o primeiro e multiplicar por... o primeiro não. Como a derivada de segunda ordem é cosseno, voltando aqui o raciocínio. Eu peguei e calculei a derivada de primeira ordem, mas a derivada de primeira ordem, se eu for combinar com a função, não vai zerar porque é seno e cosseno. Então, eu vou derivar novamente para aparecer o cosseno. E vou fazer a operação do operador de segunda ordem com a função. Então, se eu multiplicar por 4 aqui e somar com este cara aqui, vai se anular. Então, o operador anulador neste caso vai ser quem? 4y mais o operador diferencial de segunda ordem de y, que vai dar 0. Então, o operador anulador vai ser quem? d ao quadrado mais 4 vezes y. Coloquei o y em evidência aqui. Certo? Bem, então era isso que eu tinha que mostrar para vocês para entender melhor o próximo vídeo. Qualquer dúvida, coloque no comentário. Sugestão também comente, curta, compartilhe. Bons estudos!